A paz do Senhor, irmãos. É muito bom estar de volta com o programa Força Jovem. No programa de hoje, nós vamos estar estudando sobre os 3 atributos de Deus: onipotência, onipresença e onisciência. Deus sabe, Deus está e Deus resolve. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao seu coração. Fique aí, aguarde só um momento e nós já voltamos. Bela Ótica, 2 endereços para você. Cristais Paulista, Rua Antônio Prado, 2303. Franca, Rua General Osório, 1411. Nós estamos de volta com o programa Força Jovem. E eu quero convidar você para meditar num texto da Palavra de Deus comigo. O texto sugerido para nós discutirmos sobre o tema. Salmo 139, versículo 1. Acompanhe conosco. Livro dos Salmos, capítulo 139, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E de longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Bom, meus irmãos, nós acabamos de fazer uma leitura da palavra do Senhor, no livro dos Salmos, capítulo 139, no versículo 1. O livro dos Salmos é um livro dos louvores. O que nós acabamos de ler, na realidade, trata-se de um cântico, de um louvor de adoração a Deus, escrito por Davi. Davi, nós sabemos que dentre as suas funções, ele foi pastor, Davi foi músico, cantor, Davi foi poeta, Davi foi rei, guerreiro, chefe de exército. E Deus, através de Davi, realizou grandes obras e grandes milagres. Eu imagino que pela força dos ofícios que Davi tinha que representar, ele era uma pessoa que deveria estar rindo todos os dias. Afinal de contas, ele tomava conta de uma nação. Ele tinha que estar sempre bem-humorado, sempre animado. Na mente do povo tinha que Davi era o derrubador de gigantes. Toda vez que alguém fala em Davi, a primeira ideia que vem à mente é o quê? Davi com uma funda derrubando o gigante Golias. E essa situação, eu imagino, que com um bom tempo começou a incomodar Davi. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que nem todos os dias são assim. Nós não estamos felizes todos os dias. Nós não somos fortes todos os dias. Nós não estamos animados todos os dias, mas às vezes o ofício daquilo que exercemos nos obriga a ter uma imagem que às vezes não é da realidade. Quantas vezes, meu irmão, você está sorrindo por fora e com o coração sangrando por dentro? Quantas vezes você está fingindo alegria, mas a sua alma está triste, angustiada, amargurada? E Davi era assim. E às vezes Davi não encontrava alguém para conversar. Por quê? Porque se a esperança do povo estava na gestão do reinado de Davi, Davi não podia se abrir com ninguém. Por quê? Porque demonstrar fraqueza. Quantas das vezes você tem que demonstrar uma força tão grande no seu lar,
na sua casa, para os seus filhos. Quantas vezes você não está legal, mas você tem que sorrir para as pessoas. E o tempo vai passando e isso incomoda. Porque todos nós temos necessidade de desabafar. Todos nós temos necessidade de conversar com alguém. De expressar os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas injúrias, os nossos tropeços. Só que muitas das vezes nós não conseguimos, por dois motivos. O primeiro, preocupado com o que as pessoas vão pensar. E o segundo, a decepção de você abrir o coração para alguém e às vezes essa pessoa mal intencionada ou até mesmo sem sabedoria leva o seu problema para outras pessoas e gera uma confusão tão grande. E é por conta disso que muita gente tem se fechado, tem se trancado dentro das suas emoções e não tem com quem desabafar. Mas o salmista Davi chegou à seguinte conclusão: eu posso enganar a todos. Eu posso enganar o pai, a mãe, posso enganar os irmãos, os tios, os primos, os colegas de trabalho, o ente querido, o cônjuge, a pessoa mais próxima. Mas Davi disse: Senhor, a ti eu não posso enganar, porque o Senhor me sondastes e me conhece. Davi foi mais longe: o Senhor conhece o meu andar e o meu deitar. O Senhor me cerca em volta. O Senhor põe sobre mim a tua mão, de tal forma que eu não consigo me esconder de ti. Era como se Davi estivesse dizendo: o Senhor conhece a profundidade do meu coração. Davi chegou ao ponto de dizer: ainda antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Ainda antes que eu fosse formado na madre, o Senhor já chamava pelo meu nome. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você sabia que Jesus te conhece? Você sabia que nesse exato momento Ele está sondando o seu coração e Ele sabe como você está? Não tem como se esconder de Deus. E é aqui que eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Deus sabe que você errou. Deus sabe que você falhou. Deus sabe o que você está enfrentando. Agora, neste momento, você que nos assiste na sua casa, você sabia que Deus sabe como é que está a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, os seus filhos? Você sabia que Jesus sabe a dificuldade que você está passando nas suas finanças? E Ele não apenas sabe, mas Ele quer te ajudar. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus onisciente, o Deus que conhece todas as coisas. Então, abra o seu coração para Jesus. Faça como o salmista Davi: Pai, eu posso me esconder de todo mundo, mas o Senhor me conhece. Se Jesus conhece, confie nele. Abra o coração para Ele. Eu tenho certeza que Ele vai poder mudar a sua vida. Ele vai poder mudar a sua história. Ele vai poder mudar a sua realidade. Nesta primeira fase, eu gostaria de lhe dizer: Deus conhece e sabe o que você está passando. No próximo bloco, nós vamos falar sobre Deus está, o Deus onipresente, aonde nós vamos mostrar que Deus está presente na sua aflição, mas que tem poder para mudar a sua história. Fique conosco, nós já voltamos. Bela Ótica, 2 endereços para você. Cristais Paulista, Rua Antônio Prado, 2303. Franca, Rua General Osório, 1411. Nós estamos de volta com o programa Força Jovem. No primeiro bloco,
nós falamos sobre o Deus onisciente, o Deus que conhece e sabe de todas as coisas, que inclusive sabe do teu sofrimento. Agora nós vamos falar sobre o Deus onipresente, que é o segundo atributo da divindade de Deus, que é o Deus que está presente em todos os lugares e em todas as situações do cotidiano da nossa vida. Por exemplo, eu queria citar para você a passagem que fala sobre Daniel na cova dos leões. Daniel era um jovem que foi para a Babilônia, cativo, e lá Deus prosperou o seu trabalho, prosperou o seu reinado. Mas ele vivia numa terra de leis escusas, leis que feriam os princípios da fé de Daniel. E certa feita criaram um edito para que no espaço de 30 dias ninguém adorasse outro Deus. Porém, Daniel, ele era devoto e temente ao Deus dos céus, Criador de todas as coisas. E ele continuou orando. Por conta disso, foi montada uma campana e Daniel acabou sendo pego no edito do rei e a punição era ser jogado na cova dos leões. Bom, até esse presente momento, nós poderíamos pensar no Deus onisciente. Será que Deus estava vendo Daniel ali? Será que Deus estava percebendo o que Daniel estava passando? Ninguém mais poderia livrá-lo. Ninguém mais poderia fazer nada por ele. Por quê? Porque o edito do rei era a ordem máxima. Mas Daniel servia a um Deus que não somente era onisciente, não somente sabia, mas ele era onipresente, ele estava presente em todas as situações. E naquela ocasião, o Deus dos céus estava presente com Daniel naquele lugar. E a Bíblia diz que passou a noite inteira, pela manhã, o rei apareceu e disse: Daniel, porventura, o teu Deus te livrou da boca desses leões? E Daniel, com uma voz alta e suave, disse: ó rei, vive o Senhor, que o meu Deus me livrou da boca dos leões. E a partir daquele gesto, todo Israel, toda a Babilônia, pôde entender que o Deus de Israel também estava presente nos momentos de aflições. E aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, que eu quero falar com você. É aqui, jovem, que nos assiste nessa hora, cujo objetivo nos motivou a fazer este programa. Quem sabe você está vivendo em terra estranha. Quem sabe você está vivendo uma situação que parece que Deus não te vê. Mas se Deus vê, parece que Ele não está presente. Por quê? Porque você está vivendo uma situação na sua vida que parece não ter saída. Parece não ter solução. De repente eu estou falando para alguém aqui que está falando: pastor, mas se Deus vê o que eu estou passando, por que Ele não resolve o meu problema? Por que Ele não me tira desta situação? Bom, a primeira coisa que você precisa saber: Deus está presente com você. O seu pai pode te abandonar, a sua mãe pode te abandonar, a sociedade pode te abandonar, mas Deus está presente com você. É só você começar a perceber nos mínimos detalhes. Quantas pessoas fizeram muito menos do que você fez e já não estão mais aqui? Quantas pessoas passaram por dificuldade bem menores e já sucumbiram? Você, mesmo diante das dificuldades, você está aí. Mesmo chorando, gemendo, se arrastando, mas você está aí. Nesse momento você está ouvindo essa palavra. Sabe por quê? Porque é o sinal de que Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você, minha irmã. Deus está cuidando de você, jovem. Sabe por que você ainda não morreu, jovem? Com a droga, com o vício, com essa dificuldade, é porque a mão do Deus Todo-Poderoso está guardando a tua vida. É porque tem alguém orando pela tua casa. É porque tem alguém orando pela tua família. É porque além de Deus saber do que você passa, Ele está contigo nesta dificuldade. Ele esteve com Daniel na cova. Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Ele esteve com José na prisão. Ele esteve com Paulo e Silas na prisão. Ele esteve com Jeremias no calabouço e está com você nessa dificuldade.
Deus não te abandonou e você não está só. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Então eu quero que você foque isso. Mentalize no seu coração. Deus sabe o que você está passando. E Deus está presente com você nessa aflição. E eu tenho certeza que Ele sabe, Ele está presente, mas Ele também quer mudar a sua história. Você não pode perder o próximo bloco, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua realidade. Aguarde um momento, meu irmão, e nós já retornamos. Bela Ótica, 2 endereços para você. Cristais Paulista, Rua Antônio Prado, 2303. Franca, Rua General Osório, 1411. Voltamos com o programa Força Jovem. Nós vamos falar nesse terceiro bloco sobre o Deus onipotente, o Deus que é detentor de todas as coisas. Lembrando dos 3 atributos de Deus: onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabe, Deus está e Deus resolve. Lembrando desta palavra do Deus onipotente, o Deus que resolve todas as coisas, o Deus que é detentor de todo poder, eu queria citar para vocês a passagem de Marcos no capítulo 4. Aonde fala sobre um período em que os discípulos estavam com Jesus no barco e sobreveio a eles uma grande tempestade. No momento em que eles estavam ali, pela experiência que eles tinham, pois muitos dos que ali estavam eram pescadores, eles tentaram resolver com sua própria mão, remando. Mas a tempestade se intensificava. Por algum momento eles esqueceram de Jesus. Por quê? Porque estavam acostumados a lidar com a tempestade. Estavam acostumados a resolver os seus próprios problemas. Mas quando eles viram que aquilo se avolumaram, eles lembraram que Jesus estava com eles. E naquele exato momento, eles foram buscar Jesus. E perceberam que Jesus estava dormindo no barco. E gritaram: mestre, mestre, não se te dá de que pereçamos? E Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, a tempestade fez uma grande bonança. E aqueles discípulos ficaram atônitos e perguntaram: quem é este? Que até o vento e o mar, ele dá ordem e lhe obedece. Pois bem, é aqui que eu gostaria de compartilhar com você sobre a onipotência, que é o domínio, que é o poder de Deus sobre todas as coisas. Tudo que foi feito por Deus. Então Deus tem o poder sobre tudo que é criado. Nessa passagem que lemos, nós estamos vendo Deus com o poder de mudar o curso climático. Eles viram Jesus curar, ressuscitar, Jesus salvar, Jesus libertar, mas nunca tinham visto o poder de Deus sobre a natureza. E ficaram admirados. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha poder, mas não sabiam que Jesus tinha todo o poder. E é sobre isso que eu quero falar. Eu queria comparar a sua vida com a vida daqueles discípulos no meio da tempestade. De repente eu estou falando para você que está vivendo um momento de turbulência na sua vida. Eu fico imaginando, meus irmãos, focando um pouquinho agora o lado dos jovens. Às vezes a insegurança que o jovem vive, com o mercado de trabalho, com a falta de confiança, com a falta de apoio, infelizmente, de alguns pais,
dos órgãos públicos. Muitas das vezes o jovem se esforça para ingressar na faculdade, para ingressar. De repente eu estou falando com pessoas que estão vivendo um emaranhado de situações na sua casa, na sua família. E você não sabe o que fazer. Sabe por quê? Porque você já tentou resolver com as suas forças. Você achava que dava conta, só que agora você olhou e disse, realmente eu não consigo, eu preciso de ajuda. Só que você procurou essa ajuda muitas das vezes no lugar errado. Você andou de lugar em lugar e não encontrou ninguém para resolver o seu problema. Mas faça igual os discípulos, procure a pessoa certa, vá ao encontro de Jesus agora mesmo. Abra o seu coração, converse com Ele e diga, Senhor, eu estou perecendo. Eu não estou dando conta de encarar essa situação. Eu não estou dando conta de resolver esse problema. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a sair do meio dessa tempestade. E eu tenho certeza que Deus vai se levantar a seu favor e mudar a realidade da sua vida. Ô, meu irmão, Deus sabe o que você está passando. Deus está presente contigo nesta situação, mas Deus também quer mudar a realidade da sua vida. Você precisa crer nele, confiar nele, abrir o coração para ele e deixar que ele entre, que faça morada na sua vida e conduza o barco da jornada da sua vida em águas tranquilas. Olha, eu quero orar por você neste momento. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, porque eu tenho certeza que essa palavra vai mudar a sua história. Eu sirvo a um Deus que tem o poder de mudar a história. Deus esquadrinha toda a tua vida, está presente contigo em todos os momentos, mas Ele quer mudar a sua história. Ele mudou a minha vida, mudou a vida de milhares de pessoas que eu conheço e quer mudar a sua história. Eu quero que você, com sabedoria, se puder dobrar o seu joelho, baixar a sua cabeça, fique em espírito de oração, do jeito que você sentir. Nós vamos orar e com essa oração nós vamos estar confirmando a bênção de Deus na sua vida e nos despedindo na paz do Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus te damos graça, Pai, pela oportunidade de trazer a Tua palavra ao coração dos ouvintes. Sei que falamos a famílias, a pessoas, Pai, que estão passando por momentos difíceis, pais que não sabem lidar com seus filhos, filhos que estão enfrentando dificuldade, jovens, Pai, que estão passando por momentos difíceis. Que a mão do Senhor esteja sobre todas essas vidas e que alcance todas essas pessoas, Pai. Eu sei que o Senhor conhece o sofrimento do Teu povo. O Senhor está presente com eles e quer mudar a história. Então faça isso, Jesus. Mude a realidade de vidas e que essas pessoas possam vivenciar um novo momento em sua trajetória. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser. Fique agora com um clipe abençoado e eu tenho certeza que esse louvor vai falar ao seu coração. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but
desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear